Tudo bem, pessoal? Nós vamos dar continuidade aqui ao módulo, né, com alguns aspectos também importantes aqui que nós não tínhamos falado ainda, comentado nas aulas anteriores da semiologia do tórax, ok? Então, pessoal, nós temos aqui a anamnese, né, na semiologia do tórax, alguns aspectos importantes que algumas doenças pulmonares, né, por exemplo, a anamnese e o exame físico, eles são muito mais importantes, às vezes, até do que alguns diagnósticos complementares, do que os exames de imagem, né? No caso, por exemplo, de pacientes com asma, por exemplo, eles podem ter a crise com o exame de radiografia aqui completamente normal. Aqui é um pulmão completamente limpo, né? Sem nenhuma alteração, tá? E, na verdade, na ausculta pulmonar, que esse paciente vai ter sibilos, mesmo que seja um caso bem grave, os exames de imagem, seja tomografia, não vão alterar. E até mesmo fora da crise, o paciente pode fazer até uma espirometria, um exame específico, né, para asma, e ele pode estar normal se estiver fora realmente da crise, né? Então, a anamnese vai ajudar nesses pacientes que têm história já de crise de dispneia, já tem história, por exemplo, de atopia, por exemplo, né, de alergias, tá? Quando a exposição a determinados tipos de alérgenos, tá? Ah, outra coisa interessante aqui é a idade do paciente, né? Dependendo da idade, nas crianças a gente pode pensar aí, por exemplo, em malformações congênitas, né? Crianças, né, menores aí entre os 6 e 12 meses de idade, por exemplo, nós temos a bronquiolite, né, que é uma causa bem frequente de descompensação respiratória nessa primeira infância, tá? As pneumonias, a gente pensa em quadros mais graves nos idosos, principalmente, tá? Então, as pneumonias costumam acometer pacientes mais idosos. Obviamente, a bronquite crônica, por exemplo, enfisema, carcinoma, né? O câncer brônquico, eles incidem mais entre os 40 e 60 anos de idade. Então, a gente já não vai pensar num adolescente, às vezes numa criança, a gente vai pensar em idades mais avançadas. A tuberculose é bem interessante, pessoal, que muitas das crianças às vezes já podem ter tido contato, elas formam o que a gente chama de complexo primário, tá? Que fica depois uma lesão residual ali, mas geralmente não dá nenhum sintoma importante, não é aquela tuberculose, né, que a gente conhece, né? E esse foco, na verdade, de tuberculose primária, depois ele vai ser reativado na idade adulta. E aí sim a pessoa vai ter aquele quadro pulmonar importante ali, com a formação ali da caverna, com aquela tuberculose bacilífera. Ok? Então a idade é muito importante também ali na anamnese para a identificação, né, até do risco de qual tipo de doença que o paciente pode ser acometido, ok? Sexo também, pessoal, é fundamental, tá? Existem doenças pulmonares associadas a doenças do tecido conjuntivo, como, por exemplo, o lúpus, né? A artrite reumatoide. Então, eles podem dar acometimento também pulmonar. Isso é mais comum, essas doenças do tecido conjuntivo são mais comuns nas mulheres. Então, o sexo é importante ali também. Devido à maior exposição ocupacional, os homens eles podem ser mais suscetíveis, né, um risco maior a pneumoconioses. Para quem ainda não ouviu esse termo, as pneumoconioses são, na verdade, a gente tem a asbestose, tem a silicose, são doenças, na verdade, relacionadas, tá, ao trabalho. Então, às vezes, pacientes que trabalham ali com mineradores ou que trabalham em construção, e muitas vezes eles podem até levar esse risco para casa também, nas roupas deles, aquela poeira, aquele pó, né, vai sendo inalado ao longo de anos e eles podem evoluir com um quadro realmente pulmonar grave, tá? E o tabagismo também assume uma importância em relação ao sexo por ser também mais prevalente nos homens, ok, pessoal? E a cor, pessoal? A tuberculose, tá? Existem algumas doenças como a tuberculose, que predomina em negros, né? Principalmente devido às aglomerações também. A sarcoidose, aqui que a gente também tem um predomínio em pacientes negros. E, de um modo geral, as colagenoses, elas predominam mais em pacientes de cor branca, tá? Então, a anamnese ali na identificação também é fundamental determinar a cor do paciente, né, que vai ajudar também no raciocínio diagnóstico da comorbidade do paciente, ok? Outra coisa super interessante, na verdade, é a procedência, a ocupação e a profissão,
tá? Então, a gente tem aqui os países industrializados, como a gente já comentou, as pneumoconioses, que são doenças relacionadas ao trabalho, né? São doenças ocupacionais, então são mais frequentes, obviamente, nos países industrializados. Lembrar aqui também que alguns estados brasileiros, olha, a procedência é fundamental, porque alguns estados como São Paulo, Minas, Goiás, Espírito Santo, inclusive, né, e Rio de Janeiro, a gente tem a paracoccidioidomicose, que ela é endêmica nesses estados. Então aqui a gente até, né, coloriu esses estados aqui, né? Então mais a região sudeste e Goiás, onde o paracoco é endêmico, tá? Indivíduos também que lidam aqui com galináceos, pássaros, por exemplo, também podem ser mais acometidos por histoplasmose, pessoal. Então, isso daí para vocês notarem quanto que é importante ali, né, na identificação, saber de onde esse paciente veio, saber também qual que é a profissão deste paciente, a quais riscos esse paciente está exposto, ok, pessoal? Bom, pessoal, e os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais, né? Nós temos aqui, por exemplo, na infância, né? Se você já teve alguma infecção pulmonar grave, por exemplo, isso pode reduzir a sua reserva respiratória, pode, né, ocasionar, por exemplo, se for realmente uma infecção bem grave, fibrose pulmonar, tá? Então, ali na hora do questionário que vocês vão fazer com o paciente, é fundamental realmente perguntar a este paciente sobre afecções na infância, tá? Sarampo e coqueluche, doenças como sarampo e coqueluche, predispõem às bronquiectasias. Se vocês forem perceber aqui, vou circular para vocês, esse daqui é um pulmão praticamente, ó, normal, ok? Desse lado aqui. E deste outro lado, olha só como que os brônquios, na verdade, estão dilatados, né? Aqui também, nessa outra tomografia, da mesma forma, deixa eu pegar a caneta aqui para circular. Olha, tá vendo? Como que a gente tem brônquios aqui dilatados. Isso daqui pode ser sequela de algumas doenças, inclusive predispor estes pacientes que eles continuem tendo infecções respiratórias de repetição, acumulem ali secreção e tudo, né? E tenham realmente sempre infecções respiratórias. Além disso, né, pacientes que tiveram perda de consciência, eles podem estar suscetíveis, na verdade, a pneumonias aspirativas, né, e abscessos. Por exemplo, eles podem aspirar ali para as vias aéreas, na verdade, se ele perdeu a consciência, ou um paciente, na verdade, que chegou ali para você que teve um AVC, que teve um traumatismo craniano e aspirou, ele pode broncoaspirar algum conteúdo ali, né, até de cavidade oral e para as vias aéreas, né, e ele fica mais suscetível a infecções, principalmente também por anaeróbias, ok? Por bactérias anaeróbias e formando até abscessos. O passado alérgico desses pacientes, então isso sugere um quadro, por exemplo, de asma. Paciente que é diabético, né, são pacientes que a gente já fica de olho porque são pacientes mais suscetíveis, né, mais vulneráveis a quadros infecciosos, ok? A outra coisa importante são as doenças pré-existentes, né, medicamentos, imunizações do paciente. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem HIV ou que foi transplantado, né, ou que tem algum tipo de neoplasia, algum tipo de câncer, esse paciente fica mais suscetível a infecções oportunistas. O que são infecções oportunistas, pessoal? São infecções que, na verdade, no hospedeiro, né, imunocompetente, que tem a imunidade dele ali a todo vapor, funcionando plenamente, aquela infecção não vai causar dano a este hospedeiro, ok? E no caso, num paciente que tem uma imunidade mais baixa, ele fica suscetível, tá, a, na verdade, uma gama, uma variedade maior de patógenos, que num paciente imunocompetente, teoricamente, não causaria infecção, ok? Medicamentos, existem medicamentos de uso próprio ali do paciente, como a amiodarona, por exemplo, que é um antiarrítmico, tá? Que é usado para pacientes que têm algum tipo de arritmia, algum problema cardíaco. Ele pode causar, por exemplo, pneumonite intersticial, então é importante ali na anamnese também questionar sobre o uso de medicamentos para esse paciente, ok? Inibidores da ECA, que são medicamentos bem comuns, que vocês vão ver, o captopril, enalapril, são medicamentos bem comuns que são usados para hipertensão arterial sistêmica. Eles podem causar também, tá, tosse. E beta-bloqueadores, que também são usados para pacientes hipertensos, são usados para pacientes que tiveram algum problema, um infarto, algum problema coronariano. Eles também podem causar broncoespasmo nesses pacientes suscetíveis, ok? Porque
Porque, na verdade, eu não sei se vocês ainda aprenderam, já aprenderam na fisiologia, mas nós temos receptores beta ali nos nossos brônquios, temos receptores beta, né, no nosso tecido miocárdico também. E no miocárdio, o beta agonista, na verdade, vai provocar o quê? Taquicardia, ok? E, na verdade, o beta agonista no pulmão vai provocar o quê? Broncodilatação, vai fazer o paciente asmático, por exemplo, respirar melhor. E, obviamente, o beta-bloqueador faz o efeito contrário, ele reduz a frequência cardíaca, porque ele causa um bloqueio nesses receptores beta no coração, e, ao mesmo tempo, ele vai causar um espasmo ali nos brônquios, ele vai causar um broncoespasmo, ok, pessoal? E o tabagismo, pessoal, que é fundamental perguntar na história desses pacientes. Primeiro, é sempre importante, né, perguntar o grau de dependência, verificar se esse paciente quer parar de fumar, tá? Se ele teve tentativas de cessar o tabagismo, tratamentos anteriores. Provavelmente ele pode já ter tentado algumas vezes e tem sintomas de abstinência, ansiedade, e na verdade ele não para, não porque ele não queira, mas simplesmente porque ele não consegue sem a ajuda do médico. Então, sempre quando a gente aborda um paciente que é tabagista, é importante fazer todos esses questionamentos para que o profissional de saúde possa ajudá-lo realmente a parar de fumar. Tá? Lembrar que o tabagismo, na verdade, é uma doença, é uma dependência química. Tá? Ela não é considerada mais como um hábito apenas do paciente, ela é realmente uma doença, uma dependência química. Tá? E ela apresenta relações diretas com várias doenças, tá? Mas das pulmonares a gente tem bronquite, tem asma, enfisema, carcinoma brônquico, ok? Porém, na verdade, esses pacientes também têm várias doenças cardiovasculares, o risco cardiovascular desse paciente é bem aumentado, ok? E como que a gente faz, na verdade, para saber se esse paciente realmente é um tabagista importante ou não? Qual que é a carga tabágica dele, tá? A maioria dos pacientes que desenvolve doença pulmonar obstrutiva crônica, eles são, ou eles foram tabagistas, ok? Já podem ter cessado, mas ficou a lesão. Então, na verdade, cessar o tabagismo interrompe o processo de lesão, porém não reverte o que já aconteceu, ok? Então, na verdade, a maioria dos pacientes com DPOC, eles tinham um consumo pelo menos de 20 maços ano, ou seja, um maço dia durante pelo menos 20 anos, ok? Como é que a gente vai calcular, então, essa carga tabágica, né? Você vai multiplicar o número de cigarros que ele fuma por dia, né, pelo tempo, em anos, né, que ele fumou, e dividir essa conta por 20. Então, se ele fuma 40 cigarros, se ele fumava 40 cigarros por dia, aí você vai dividir por 20. Vai dar 2 durante 10 anos, vezes 10, então são 20 anos maço, tá? Então essa é a carga tabágica do paciente. Lembrando só que esses cigarros artesanais, né, você vai considerar que 6 cigarros artesanais corresponde a 20 industrializados, então ainda tem uma potência ainda maior, né, de lesão. Quais os sinais e sintomas, pessoal, quando vocês forem conversar com um paciente, né, que tem algum problema respiratório? Avaliar se ele tem dor torácica, a tosse dele, a expectoração, então uma tosse seca, ou tem expectoração, né, tem catarro essa tosse. Se tem presença de hemoptise, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vômica, a dispneia dele, como que é essa dispneia, né, em qual momento que ela aparece, se tem algum fator de melhora ou de piora, sibilância, a presença de rouquidão ou cornagem, ok? A dor, pessoal, a dor pleurítica, na verdade, né, as pleurites elas são uma importante causa, né, na verdade, de dor torácica. E, em geral, ela se acompanha de tosse seca, tá? E ela costuma ser aguda, intensa e empontada, tá? O paciente costuma localizar com precisão e com facilidade a dor, então é uma dor bem localizada, tá? E geralmente com uma área mais restrita, pequena, bem delimitada, em que não se irradia. Então, a dor pleurítica, pessoal, ela vai ser causada pela inflamação na pleura. Depois que o paciente, na verdade, passou, né, a ter já o derrame pleural que vocês estão vendo aqui, ok? O pulmão, a gente deveria estar vendo até aqui, olha, o seio costofrênico e vendo o pulmão aqui da mesma forma que nós estamos vendo todo o parênquima pulmonar
aqui deste lado, ok? Foi um pouquinho demais aqui, ó, mas ó, parênquima pulmonar, tá vendo? E aqui, na verdade, a gente tem uma imagem de derrame pleural. Então, depois que ele formou o derrame pleural, ele já não vai ter a dor pleurítica, ele vai ter no início, quando ele tem aquela inflamação na pleura, tá? E uma das características principais da dor pleurítica, além dela ser bem localizada, empontada, é que a dor ela vai aumentar com a tosse e o mesmo acontecendo com os movimentos do tórax, ou seja, ela é ventilatório dependente. Quando o paciente vai inspirar profundamente, ele sente essa dor, ok? Então ela é ventilatório dependente, a dor pleurítica. A tosse, pessoal, a tosse resulta de estimulação dos receptores da mucosa respiratória. Essa estimulação, na verdade, pode ser por vários motivos, na verdade, né? Pode ser de natureza inflamatória, né? O paciente tem hiperemia, edema, secreção, né? Ali nas vias respiratórias. Pode ser mecânica, por poeira, corpo estranho, né? Química, né? Por gases irritantes, ok? E térmica também, pelo frio ou calor excessivo, ok? E é um mecanismo, na verdade, de defesa das vias respiratórias. A gente tosse, na verdade, tentando eliminar alguma coisa que está vindo ali para agredir. E vocês estão vendo aqui o nosso paciente aqui tossindo. Não sei se alguém de vocês conhece ou já examinou esse paciente. Características, pessoal. Características, a gente vai ter que interrogar o paciente, a frequência, a intensidade dessa tosse, tá? Tonalidade dela também, a existência ou não de expectoração, isso aqui é uma coisa fundamental, ok? Principalmente nos quadros infecciosos, né? Uma pneumonia, geralmente vai ser acompanhada de expectoração, uma expectoração mais amarelada. Isso é importante até para saber, às vezes o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já tem uma tosse crônica, ele tem aquele pigarro quando ele acorda pela manhã. Então, como que a gente vai caracterizar se ele realmente tem uma infecção ou não? Provavelmente ele piorou a característica dessa tosse, essa expectoração que era mais clara, mais hialina, passou a ser mais amarelada, mais purulenta. Então, a expectoração e a característica dela é fundamental. A relação também da tosse com o decúbito e o período do dia em que a tosse é mais intensa, ok? Vocês vão ver, por exemplo, que nos pacientes asmáticos, né, no período da manhã ou da noite, né, as crises costumam intensificar um pouco a dispneia, tá? E a tosse também. A tosse, ela pode ser, então, produtiva ou úmida. Então, quando a gente fala de uma tosse produtiva, é quando tem a presença ali de secreção, nesse caso ela não deve ser combatida, ela está ali para isso mesmo, ok? E a tosse seca, na verdade, que no caso ela só causa irritação, ela não tem secreção e ela vai estar causando apenas ali irritação das vias respiratórias, ok? Existem causas aqui como a sinusite crônica e a própria rinite, né, que são também causas de tosse, devido ao gotejamento de secreções para a faringe. Tá? Então, vocês estão vendo aqui, no caso, um paciente, por exemplo, com rinite, ele vai o quê? Fazer um gotejamento pós-nasal, que a gente fala, ok? E com isso vai irritar ali as vias aéreas e provocar tosse nesse paciente. Tosse rouca, né? É um tipo de tosse que aparece em pacientes com laringite crônica, geralmente comum, principalmente nos pacientes tabagistas. Expectoração, pessoal, nós temos a expectoração serosa, a expectoração aqui mucoide e purulenta, ok? Serosa, na verdade, contém apenas água e eletrólitos, né, mas é mais clara, pode estar presente no edema pulmonar, por exemplo, ocasionando às vezes uma secreção mais rosa. Então, muitas vezes, quando a gente intuba um paciente que tem edema agudo de pulmão e é só líquido ali, então vem, na verdade, como se fosse uma espuma, uma secreção um pouco mais rosa ali, como se fosse uma saliva um pouco sujinha ali de sangue, ok? A mucoide, né? No caso, tem água, vai ter mucoproteínas também, vai estar presente nos pacientes mais, né, nos asmáticos, é uma secreção mais de alta viscosidade aqui, lembrando a clara de ovo aqui, parecida com essa daqui, ok? E quando você já tem secreção purulenta, então essa secreção já é rica em piócitos, tem uma celularidade alta, falando a favor de um processo mais infeccioso, de bactérias, né, de uma pneumonia, por exemplo, ok? Hemoptoico, ok? Hemoptoico é a presença de rajas de sangue. Então, na verdade, você vai ver essa tosse
e você vai ver uns risquinhos de sangue aqui nessa secreção do paciente. Isso que a gente chama de hemoptoico, ok? A hemoptise, então. A hemoptise é a eliminação aqui de sangue pela boca do paciente, ok? Passando através da glote. Ela pode ser devido a hemorragias brônquicas ou mesmo hemorragias alveolares, tá? Nas hemoptises de origem brônquica, o mecanismo geralmente aqui é a ruptura de vasos. Então, dependendo da afecção, às vezes até mesmo quando a gente tosse muito, irrita bastante as vias aéreas, pode romper pequenos vasinhos ali e sair um pouquinho ali de sangue, tá? E obviamente, dependendo da doença, quando tiver, né, um quadro um pouco mais sério e tudo, dependendo do que romper ali, pode sair uma quantidade maior de sangue, ok? A vômica, pessoal, é uma eliminação de mais ou menos brusca, né? Através da glote, de uma quantidade abundante de pus, ok? Na maioria das vezes vai se originar aqui de abscessos ou cistos, tá? Então, novamente, aqui a gente tem um parênquima pulmonar normal, ok? E aqui, na verdade, você vê arco da aorta, aqui a imagem silhueta cardíaca, né? Ok? Aqui a gente vê o que é traqueia, ok? E aqui, na verdade, a gente vê o pulmão do lado esquerdo, e vocês vão vendo, eu vou desenhar para vocês aqui, que ele tem uma delimitação aqui em cima, olha, ele está formando um abscesso, tá vendo? Ó, que vem até aqui. Por que que eu sei que é um abscesso, né? Ele tem um nível hidroaéreo aqui, ele tem um nível de líquido, ok? Formado aqui, ó. Então, ele elimina essa quantidade de pus ali, a gente chama de vômica, ok? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Semana que vem a gente volta fazendo algumas correlações de tudo que nós vimos durante esse módulo aí de tórax com as próprias doenças para vocês entenderem realmente, entenderem melhor, né, o porquê ali da semiologia, o porquê cada achado clínico, né, que vocês vão encontrar ali na semiologia. Então a gente vai fazer um pouco uma brincadeira ali de falar da doença, obviamente, né, uma brincadeira séria, mas falar de alguns aspectos também da anatomia, de algumas coisas que vão, na verdade, de como que vocês vão utilizar essas ferramentas, né, futuramente aí para a vida médica de vocês. Ok, pessoal? Um grande abraço.